Oração no Espírito, eu quero falar sobre isso. Só 3 vezes na Bíblia, fundamento doutrinário teológico, para falar sobre a oração no Espírito. Efésios, Judas e 1 Coríntios. Fala sobre a oração no Espírito. Quando nós oramos no Espírito, amado, é quando nós estamos submetidos à vontade do Espírito, à direção do Espírito, no trilho do Espírito. Então o crente não pode orar por si. O crente não pode orar pela sua própria vontade. O crente não pode orar de maneira espiritada, sem reverência, não. Ele ora na direção do Espírito Santo, em Espírito. Efésios 6:18. Olha o que a Bíblia diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Daqui um dos fundamentos de orar antes da pregação, para que o pregador pregue baixo ao poder do Espírito Santo, para que o pregador tenha ousadia no Espírito Santo, para que o pregador pregue debaixo do poder do Espírito Santo. Então um irmão, uma irmã, quando ora para que Deus use o ministro, é para que ele pregue baixo ao poder do Espírito Santo. E ele ora como? Na direção do Espírito, no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, oração congregacional, oração por todos os filhos de Deus, oração pelos irmãos que estão na Arábia Saudita, na África, em Uganda, no Espírito Santo, na Bahia, no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Estados Unidos, oração por todos os santos, oração no Espírito. Escute esse texto, 1 Coríntios 14:15. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei no Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Como que eu vou orar com entendimento? Como que eu vou cantar com entendimento? Na direção do Espírito, nos fundamentos doutrinários da palavra, de acordo com a consciência bíblica, com aquilo que o Espírito Santo deu de direção. Quando o Espírito Santo veio, Jesus disse: ele vos guiará a toda a verdade. Então, João 14 fala sobre isso. Quando o Espírito Santo vem, é para quê? Para que quando você venha a orar, você não ore de si. Porque deixa eu falar, os espíritas oram? Os espíritas oram sim ou não, mano? Eles não fazem oração, não? Muito, talvez até mais do que crente. Os budistas oram? Oram, mano. Agora, eles oram no Espírito? Não. Porque só pode orar no Espírito quem tem o Espírito de Deus, amado. A Bíblia diz que até a oração do ímpio é abominável aos olhos do Senhor. Ele pode orar, mas Deus não ouve. Por quê? A Bíblia diz que Deus não ouve pecador. Qual pecador? Pecador não arrependido. Agora o cristão arrependido, quando ele coloca o joelho no chão, abre um portal no céu, aleluia. Se tiverem 2 de vós concordando em algo, aquilo será concordado no céu, amado. É oração no Espírito, mas com entendimento. Deus tira essa pedra daqui, Deus. E eu disse essa, meu filho. Para que eu vou tirar essa pedra daí? Porque está me incomodando, Jeová. Claro que não. Com fundamento, com entendimento. Judas 1, 20 e 21. Se você for rápido, olhe lá, marque na sua Bíblia, vai colocando oração, oração no Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Como que eu vou edificar sobre a santíssima fé? Ele vai dizer, orando no Espírito Santo. Então, quando ele diz que nós edificamos a vós mesmos, fala de mim, a vossa santíssima fé. Como que eu faço isso? Orando no Espírito. Então, edificando aqui é uma palavra da construção civil. Quando ele diz que eu edifico-me a mim mesmo, a santíssima fé, fazendo isso orando no Espírito, ele está falando que eu estou tendo estrutura
Por que alguém cai? Porque não está orando. É certo, amado, isso. É certo isso. Facilmente ou possivelmente a vida dele relacional com Deus está fragmentada. Porque ele não está edificado. Lembra da passagem de Mateus 7? Desce a chuva, corre o rio, sopra o vento. E ela não cai por quê? Está edificada. E como que eu edifico? Aqui, ó. Edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Aí diz, conservai vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia, perseverança de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Cláusula de propósito, tem um destino. Eu oro, edifico-me, conservo, espero, e ali eu almejo a vida eterna, orando no Espírito. Porque o Espírito dá direção, a gente não sabe, amado. A gente não sabe. Romanos 8, 26, olha o que vai mencionar. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, ou seja, que é Deus. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos, o Espírito Santo. Então, orar no Espírito é orar na direção do Espírito, com o auxílio do Espírito Santo, de acordo com a vontade do Espírito Santo. Nós devemos ter essa maturidade. Orar de acordo com a vontade de Deus, guiado pelo Espírito Santo, pedindo o auxílio do Espírito Santo, chamando a presença do Espírito Santo. Irmão, quando nós entendermos isso, esse atributo de Deus, a pessoalidade de Deus, esse Deus pessoal, o nome dele é Deus Emanuel, Deus conosco. Quando nós oramos no Espírito Santo, Espírito Santo me auxilia, Espírito Santo me dá lucidez, Espírito Santo me dê sabedoria, Espírito Santo, eu não sei lidar, a minha carne brada, Espírito Santo me mostra os fundamentos, me mostra os caminhos. Espírito Santo, devemos pedir o Espírito Santo a direção, amado. Devemos orar. Deus quer que oremos. Deus quer que sejamos pessoas de oração. Aleluia. Deus não quer que sejamos pessoas que saibam digitar rápido no WhatsApp. Deus quer que nós sejamos rápidos em clamar o nome dEle. Aleluia. Oração. Oração é dependência. Oração é necessidade. Oração é total e absoluta dependência de Deus. Irmãos, quando você pega o seu carro e você vai dirigir, por que você ora? Se você sabe dirigir, se você tem habilitação, por que você ora que você entra no carro? Porque você sabe dirigir, você sabe que você tem as técnicas, os meios, o seu processamento mental já sabe quais são os mecanismos e já está todo automatizado. Mas você sabe quem dá a direção do seu carro não é você, é Deus. Você sabe quem guarda o seu caminho é Deus. É por isso que quando você senta no volante, é por isso que quando você sai de casa, é por isso que quando você vai fazer qualquer outra coisa, você deve chamar Deus para a sua vida. Oração é dependência de Deus. Filipenses 4, 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Eu já disse isso aqui em certa feita. Depressão é trauma do passado. Estresse é trauma do presente. Ansiedade é trauma do futuro. E quem está trafegando por uma dessas vias é porque não entendeu que Jesus Cristo é o mesmo ontem, passado, o mesmo hoje, presente, e o mesmo eternamente, ó glória, futuro. Então ele tem poder de quebrar a cadeia da depressão, ele tem poder de quebrar a cadeia do estresse, ele tem poder de quebrar a cadeia da ansiedade. Como? Por meio da oração.
falando. 1, 2, 3, várias sessões só para você falar. Irmãos, aqui eu reitero, profissional, ok, é lícito, é permissivo, você pode ir se você quiser, mas você não pode desprezar o médico dos médicos, o rei dos reis, o senhor dos senhores, aquele que tudo pode. Glória, 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 aleluia, Deus. Oração é o encontro do pequeno com o grande, do finito com o infinito, do fraco com o forte, da criatura com o Criador. Isso é oração. Aleluia, Deus. Encontro do justo com o injusto é a oração. Sejam todas elas conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. É orando e falando: Senhor, eu já te dou graça. Senhor, eu já te exalto porque eu creio na vitória. Senhor, eu vou cantar o hino da vitória porque eu já sei que eu sou mais do que vencedor no Senhor. Eu já sei que o Senhor me dará vitória. Eu não sei a forma, o meio ou quando, mas eu tenho a certeza de que o Senhor me dará a vitória. Oração é relacionamento com Deus, amado. Devemos orar.